Vídeo de resumo de leitura do mês de julho. Esses vídeos de resumo e de fechamento vão sair com um pouco de atraso, mas o importante é que eles estão saindo. No mês de julho, li no total de 5 livros, alguns que estavam na minha lista, né, de leitura já há bastante tempo que eu venho montando, mas outros foram entrando de imediato ou de última hora, porque às vezes acontece disso da gente colocar uma TBI pela frente, mas a gente altera, a gente muda e é assim que as coisas acontecem. No mês de julho, eu comecei com a leitura de um livro enviado de parceria pela Globo Livros, o livro de um dos meus autores favoritos, o meu autor favorito contemporâneo, na verdade, Walter Ugumãe, com Contos de Cães e Maus Lobos. Na verdade, esse livro eu conheci através de uma outra edição, uma edição portuguesa da Porto Editora, que é vendida aqui no Brasil, mas ela é bem mais cara. Agora a gente tem uma edição nacional, para a gente chamar de nossa, e tá muito bonita, segue essa estampa, né, dos livros que a Globo, pelo selo da Biblioteca Azul, vem lançando já há um bom tempo. Esse daqui saiu junto com As Mais Belas Coisas do Mundo e com O Nosso Reino, que foi o primeiro romance do Walter. Aqui então são contos. Eu já tinha tido acesso à escrita do Walter, né, a escrita em prosa dele, através de alguns outros livros, né, que me foram sendo apresentados ao longo desses anos. Gosto muito da prosa dele. Acho fantástica, formidável. E nesse livro aqui ele reúne tudo o que eu gosto, o que eu acho mais interessante, o que eu sempre recomendo dele quando eu falo do Walter para as pessoas. Ele conseguiu colocar aqui dentro. E o mais interessante é que, por ser conto, tudo isso está de maneira muito condensada. Então, quando ele fala das dores, quando ele fala do sofrimento, quando ele fala do sentimento, é tudo potencializado porque é um espaço muito micro, né? Os acontecimentos todos que tem aqui dentro são situações bem limítrofes, situações bem difíceis. Eu ressalto o segundo conto, que me deixou devastado completamente, que é uma situação envolvendo uma mãe que perde o filho no mar. E é muito pungente, assim, ele dá uma angústia profunda em quem lê, mas eu achei excelente. É daquelas coisas que machuca, dói, mas é bom. O Walter sabe fazer isso como ninguém, e nesse livro está muito bem representado esse tipo de sentimento que ele traz pra gente, que ele traz pro leitor. O primeiro conto também eu achei muito interessante, eu tô lembrando aos poucos, né, porque faz um tempinho já que eu li, em julho, a gente está em setembro, mas o primeiro eu recordo que tem um viés ali de crítica social, né, envolvendo uma empregada doméstica e a família, a patroa, que eu achei uma sacada muito boa também. Eu gosto muito da maneira como ele trabalha, né, essas questões todas, e eu acho que é uma ótima forma de iniciar a leitura do Walter. Geralmente, para quem me pergunta como eu começo, qual livro eu começo, eu sempre sugiro O Filho de Mil Homens, mas agora eu vou começar a recomendar também o Conto de Cães e Maus Lobos, por ser um livro menor, mais rápido, e dá um gostinho do que realmente o Walter consegue entregar pra gente em cada livro. Então fica a recomendação excelente, dei 5 estrelas, e tá mais do que recomendado. Logo depois eu peguei um livro que eu me prontifiquei a ler por conta da Bienal aqui de Fortaleza. O autor ele viria, então, ele estava na programação oficial, mas infelizmente ele acabou não vindo, mas eu li de qualquer forma. Na verdade eu já tinha lido quando saiu a nota de que ele tinha cancelado. Raduan Assar. Essa daqui é aquela edição que tem as obras completas. Ele foi o vencedor do Prêmio Camões de 2016, mas eu só li a primeira, que seria então o Lavoura Arcaica. Esses aqui são as obras que tá dentro desse livro, né? Os 2 romances, O Copo de Cólera, O Lavoura Arcaica, e os textos de ensaio, né? Eu não sei exatamente o que seriam os outros textos aqui, acho que de contos, mas gostei muito. Eu já imaginava que eu fosse gostar desse livro por conta das pessoas que me recomendaram. Inclusive, no mês passado, em agosto, eu li um outro livro que lembrava muito, que tomava por referência, na verdade, esse livro do Raduan. E é incrível, né? Um livro que fala, então, de um retorno de um filho para o seio da família. Ele tendo saído desse local, desse ambiente, por conta de um acontecimento muito factual, algo que realmente desestabilizou aquela família completamente. E o irmão dele, que ainda estava naquele espaço, naquele lugar, vai em busca dele para trazer de volta, né, para próximo dessa família que ainda está tão machucada, tão ferida por conta de tudo que houve. Eu não queria trazer, né, agora nesse resumo sobre o que se trata, na verdade, esse motivo, né, que levou esse filho a sair e depois a retornar,
porque eu acho que é uma parte muito importante do processo de leitura, para quem vai se prontificar, né, a conhecer mais a fundo o que ele está trazendo aqui, mas é incrível, né? Ele tem uma escrita muito apurada, muito, eu diria sofisticada, mas ao mesmo tempo ela é muito seca, né? Ela tem uma objetividade, ela é bem direta, e ele consegue dosar muito bem o que ele está colocando ali dentro. Ele vai dando as pistas aos poucos, ele vai dando fragmentos, pedaços, e a gente vai montando aquele quebra-cabeça. E é bem assustador, mas ele consegue medir. Ele dá na mesma medida em que ele fornece, ele vai meio que passando a mão, né? Ele vai tipo tirando ali a casca da ferida, mas vai colocando ali um afago para a gente poder absorver aquilo de uma maneira minimamente aceitável, porque é um fato assim abominável mesmo. E o pior de tudo, ou o mais interessante de tudo, é que esse personagem, ele acredita que ele está coberto de razão porque ele está muito ciente dos sentimentos dele no caso. E aí a gente coloca muitas aspas, né? Porque para ele realmente é algo que ele acredita, que ele acha que está correto, porque é o que ele sente, né? O que ele tem dentro dele, então ele percebe tudo daquela maneira deturpada dele por conta dos sentimentos que ele diz e que ele afirma sentir. Muito bom, recomendo a todo mundo que leia. Vou continuar com certeza lendo as outras obras do Raduan e espero que sejam tão boas quanto. Logo depois eu peguei um livro que já estava aqui na minha estante, tinha bastante tempo. Eu comprei ele por conta de uma indicação de um querido amigo meu, o PH, o Paulo Henrique, que já tinha lido e falou que tinha gostado muito. É uma obra da Kozak, né? Não sei se tem alguma outra editora publicando, ou que já publicou, só conheço mesmo essa edição, que é o A Margem da Linha, do Paulo Rodrigues. É um livro bem fininho, bem curto, que você lê assim de uma sentada, fácil. Um livro muito simples, um livro que tem É engraçado, porque esse livro, ele tem uma conotação de novela, de um conto um pouco mais extenso. Aqui são dois irmãos que estão andando nessa margem da linha, uma linha férrea, e eles estão em busca do pai. Eles vão procurar o pai que saiu de casa há muito tempo atrás, né? Eles são duas crianças em torno de 10 anos de idade, mais ou menos. Então eles partem nessa busca, né, sem rumo, sem destino, porque eles não têm um trajeto assim muito claro a seguir, para tentar resgatar esse pai, né, que deixou a família assim, em condições extremamente precárias. E o mais interessante é que à medida que eles vão andando nessa linha, à margem dessa linha, eles vão se deparando com pessoas e com momentos em que mais ou menos marca a trajetória deles enquanto homens, enquanto pessoas. Então todas essas personagens que vão passando por eles nesse caminho é meio que como um marco, uma transição, né, para a etapa que viria mais à frente, ou para aquilo que vai tornar eles, por assim dizer, homens, né? Seja lá o que isso signifique, né? Mas é mais ou menos esse o pensamento e o sentimento que eu fiquei dessa obra, né, depois que eu finalizei. Gostei, né? Achei um livro bem interessante, então se você tiver acesso, ou tiver aí na sua estante, dá uma chance para ele, porque tem muita coisa boa escondida nesses livrinhos que ficam entre umas obras e outras mais conhecidas. Então vale a pena a gente procurar, que tem muita coisa boa lá sim. Livro de julho da TAG foi a minha leitura seguinte. Um livro de aniversário, um livro especial, um livro feito especialmente, né, para os associados da TAG, para esse momento de festa então do clube. Autobiografia, do José Luiz Peixoto. Tenho outros livros dele aqui em casa, eu tenho Nenhum Olhar, tenho Morreste-me, acho que eu tenho um outro que eu não recordo agora o nome, mas esse foi o meu primeiro contato com a escrita do autor. Não gostei muito desse livro aqui. Eu acho que ele tem alguns problemas que me foram, assim, realmente contribuíram para que eu desse uma avaliação bem abaixo do que eu gostaria, né, de dar para um livro. A gente sempre espera que uma leitura seja prazerosa, seja boa, seja positiva, e que a gente tire muita coisa dela, mas infelizmente aqui eu não tirei muito. Uma das descrições que as pessoas fazem desse livro é como se ele fosse uma homenagem ao Saramago. O próprio Saramago é personagem integrante dessa história, mas eu não sei muito bem se ele funciona, né, como uma homenagem, porque eu acredito que é preciso saber dosar muito bem, né, tudo que você insere dentro de um livro. Na verdade, tudo que você faz na vida você tem que medir e ter uma noção exata daquilo que você está fazendo. Eu achei uma overdose de Saramago aqui dentro, e olha que eu gosto muito, né, do autor, gosto muito dele, mas não...
achei uma coisa meio solta demais, assim. As saídas que são dadas para os mistérios que tem dentro do livro, e para as surpresas que ele coloca como sendo uma surpresa, à medida que você vai lendo, você já sabe o que vai aparecer. Eu recordo agora que tinha uma cena em que envolvia um cofre e não se sabia exatamente o que tinha lá dentro. E pouco depois a gente vai ter contato com esse momento em que é aberto esse cofre, e a gente descobre que são obras do Saramago que estão lá dentro. Tem uma cena mais pra frente que começa a ter uma chuva meio estranha, uma chuva lá Magnólia, onde caem sapos. No caso aqui não são sapos, são livros do Saramago, então achei um pouco demais. Tem um dado momento em que o Saramago vai encontrar esse narrador que se chama José, e existe um segredo, né? Saramago aqui tem uma coisa com esse narrador, tem algo que a gente não sabe. Isso é dito lá na frente o que seria essa interrogação, né, que é criada na nossa cabeça quando a gente inicia o livro. Mas quando esse segredo é revelado, eu achei uma coisa muito... Ué, já li isso em algum outro lugar? Sabe essa sensação que a gente tem de vez em quando? Eu fui com muita sede ao pote, fui esperando muita coisa do Peixoto, mas... com certeza irei dar continuidade na leitura das obras dele, porque eu tenho uma perspectiva de que pode melhorar nesse contato de Peixoto e o leitor que eu sou, né? Então vou dar outras chances para ele, até porque eu tenho muita coisa dele aqui dentro e eu acredito que ele, no potencial dele, eu sei que ele pode dar muita coisa. Inclusive, no outro livro que eu vou falar nas leituras de agosto, tem um início de um texto dele. Eu não vou recordar agora de qual livro do Peixoto é, mas eu achei fantástico. O Cemitério de Pianos, acho que é isso. Se eu não estou enganado, é esse. E eu achei incrível. Eu já fui procurar esse livro e tô louco para ler ele. Então, assim, acredito que o Peixoto realmente ele tem muita coisa boa, né? Mas infelizmente não achei isso de autobiografia. Para finalizar o mês de julho, eu peguei então o livro do mês, né, do Literacine, que foi o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Um autor que eu gosto bastante. Dele eu já li O Gigante Enterrado, que tem vídeo aqui no canal, inclusive foi um dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui. Li também o Vestígios do Dia, que é o meu favorito, e agora o Não Me Abandone Jamais, que já digo logo de antemão, né, que foi o que eu menos gostei. Gostei, né? Eu não digo que eu não gostei, eu apenas gostei menos do que os outros dois que eu já tive contato com ele. Uma obra, né, que meio que flerta ali com a ficção científica. Eu acho que seria uma ficção científica, quem sabe até uma espécie de distopia, mas eu mantenho firme em dizer que ele é uma ficção científica. E isso que é interessante do Ishiguro, né, porque ele consegue perpassar por vários temas, por vários estilos de escrita. No Vestígios do Dia é uma pegada um pouco mais histórica, um drama inglês. No Gigante Enterrado é uma fantasia, e aqui já é uma ficção científica. Então ele é um autor completo, né? Não é à toa que ele ganhou o Nobel em 2017. Isso só demonstra realmente o quão bom autor ele é, o quão versátil ele é. Mas nesse daqui, então, vou deixar o link lá em cima do vídeo que eu fiz só para ele. Temos um orfanato, onde essa narradora vive junto com mais duas pessoas, dois amigos, um menino e uma menina. E a gente percebe que existe algo de estranho ali. A gente nota que esses professores, esses tutores, tratam eles de uma maneira que deixa a gente um pouco ressabiado. Eles até dizem que tem algo para acontecer quando eles ficarem mais velhos, quando eles tiverem um pouco mais de maturidade, mas que só pode ser contado quando essa maturidade chegar, ou quando essa etapa da vida chegar. E que a gente fica se questionando, né, o que é que está acontecendo aqui, o que é que está se passando. A gente fica no mesmo nível de ciência, né, que essa narradora, que essas crianças. E à medida que a história vai passando, que eles vão crescendo, a gente vai tendo acesso de fato ao que está acontecendo ali. E é um fato realmente muito assustador, quando a gente para pensar na realidade dessas pessoas, né, desses meninos, né, que foram educados, que foram meio que doutrinados até para poder lidar com o que eles têm que fazer, com o que eles... a razão de viver deles é muito assustador, né? Então é uma situação que o Ishiguro criou, que deixa realmente a gente refletindo sobre uma série de coisas, uma série de questões. Mas prefiro os outros dois livros dele. Como um livro isolado, ele funciona muito bem até. Um livro ok, um livro bom,
mas quando eu comparo com O Gigante Enterrado e com Vestígios do Dia, principalmente, ele tem uma queda ali de alguns patamares ali nessa escala que eu montei pra mim dele, do Ishiguro. E ele ficaria em terceiro, então. Me faltam outras obras do autor, que eu quero muito conhecer. Tem algumas outras dele já publicadas aqui pela Companhia das Letras, mas Não Me Abandone foi essa leitura de julho para fechar o mês, para finalizar esse mês de férias de leitura, né? Eu não estava de férias, mas se subentende que seja um mês de férias por ser de julho. Mas foi um mês bem positivo, foi um saldo positivo. Tiveram mais leituras do que eu gostei do que leituras que não me foram tão boas assim. Então me diz nos comentários aí se você já leu alguma dessas obras, o que é que você achou, se você concorda, se você discorda. Me diz também o que é que você anda lendo. Daqui a alguns poucos vídeos eu retorno aqui então com o vídeo de leituras do mês de agosto. Mas eu acho que o próximo vai ser uma resenha de um livro que eu terminei anteontem. Li bem recente, que foi o Ele Não Tá Aqui Agora, que é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Então acredito que seja o próximo a ser lançado. Faz algum outro comentário caso você queira, avalie o vídeo, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.